Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez fale, ó Pai, aos nossos corações. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz nessa noite. Fala, ó meu Deus, porque não há um outro Deus que possa falar conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Fala, Pai, de forma poderosa. Glórias a Ti, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar. Texto muito conhecido, inclusive eu já falei sobre ele aqui, mas nessa noite o Senhor me traz de volta esse texto para falar um pouquinho mais conosco sobre o que Ele pensa em respeito aos nossos caminhos, sobre o que Ele pensa em respeito ao que nós fazemos, o que Ele pensa em relação à nossa vida e o que nós precisamos compreender sobre tudo isso. Primeiro nós precisamos entender que o que Deus Ele quer de todo ser humano é que todos, sem exceção, busquem a Deus. Ele diz assim no verso 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Precisamos primeiro compreender que a oportunidade da salvação, a oportunidade de termos um encontro verdadeiro com Deus, tem um prazo. Existe um prazo de validade para isso. Existe um prazo de validade para que o homem busque a Deus. Alguém pode então questionar, querer me perguntar: então quer dizer que eu tenho pouquíssimas chances de ter um encontro com Deus, eu tenho pouquíssimas chances então de ser salvo? A oportunidade que o homem tem de encontrar a salvação em Deus, de mudar os seus caminhos da impiedade, de mudar os seus caminhos da malignidade, é enquanto ele tem vida. E nós precisamos compreender que nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui na face da terra. Como eu disse há poucos dias, é necessário que nós venhamos viver o agora, como se o Senhor estivesse voltando no próximo minuto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O Senhor está conosco. Haverá um dia em que nem o Espírito Santo mais estará sobre a terra, e aí não haverá mais a oportunidade da salvação, não pela graça. Hoje, enquanto
humanidade sobre a face da terra, existe a oportunidade de nós nos permitirmos ser convencidos pelo Espírito Santo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. Do pecado, porque nós somos todos pecadores. Da justiça, porque só mediante o sacrifício de Cristo é que é possível encontrar a salvação. E do juízo, porque um dia todos, sem exceção, terão que prestar contas a Deus em relação a tudo o que fez, o que falou, em tudo o que a sua forma de agir. Um dia teremos que prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida diante de Deus. Sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, seremos julgados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As pessoas se iludem pensando que as alegrias momentâneas que o mundo oferece são as melhores coisas que a pessoa pode fazer durante a sua vida. Valores que foram invertidos fazem com que o homem ache melhor viver uma vida de pecado do que ter uma vida de santidade. Os valores estão invertidos. As pessoas preferem fazer de tudo para o seu próprio benefício sem se lembrar do seu irmão. Por quê? Porque os valores estão invertidos. Para nós ainda há a oportunidade de nos arrependermos, de deixar os caminhos errôneos, de deixar os caminhos da impiedade e buscar a Deus. Ele diz que o homem maligno deve mudar os seus pensamentos. Nós precisamos ter uma bela compreensão para compreendermos o que esse texto está nos dizendo de homem maligno. Homem maligno não é um homem endemoniado, não é um Hitler, não. O homem maligno é um homem que tem os seus pensamentos voltados para a maldade. É o homem que tem os seus pensamentos voltados para a individualidade. Homem maligno é aquele que não está nem aí para a existência de Deus. Pensamentos malignos são pensamentos que fogem das regras colocadas na Bíblia. Deus criou o homem para que o homem tivesse comunhão com Deus. Deus criou o homem, embora com livre-arbítrio, para poder ele escolher entre o bem e o mal. Deus criou o homem para que o homem se sujeitasse a ter uma vida digna, correta, sã. Mas o homem preferiu escolher a maldade. Muitos me perguntam, pelo fato de ser um pastor, por causa de cursos feitos, as pessoas perguntam: se Deus ele é tão bom, por que então ele não perdoa Satanás, que pecou contra Deus? Se ele perdoa o homem, por que não perdoa Satanás? Essa é uma pergunta que sempre é feita, e são poucas as pessoas que conseguem responder essa pergunta. É uma pergunta de certa forma difícil de se entender. Por quê? Porque a queda dele não aconteceu entre nós aqui. A queda do diabo não aconteceu como homem. O diabo não foi tentado por ninguém para que ele caísse. Da mesma forma com que Deus criou o homem, com seu livre-arbítrio, com o direito de escolher o bem e o mal, o diabo também foi feito. Se todos os anjos foram criados com livre-arbítrio, para poder escolher entre o bem e o mal. E ninguém tentou o diabo. Ele mesmo, por dentro do seu livre-arbítrio, conhecia a essência do bem e do mal, e fez a escolha pelo mal.
Deus. Este foi o grande erro de sua vida. Diferentemente do homem, o homem também foi criado com o livre-arbítrio, mas o homem não escolheu o mal sem ser tentado como Satanás foi, como Lúcifer foi. O homem, para que caísse, teve uma mãozinha do diabo. O homem foi tentado pelo diabo. Por causa disso, somente por causa disso, ainda há a oportunidade do homem se arrepender dos seus pecados. Diferente de nós, ninguém chegou a Lúcifer e falou para ele: olha, você tem capacidade de ser semelhante a Deus, você tem capacidade de ocupar o trono de Deus, tem capacidade de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ninguém disse isso a ele. Esse desejo, essa maldade nasceu dentro do seu próprio coração. Ele intentou por conta própria. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é o tentador. Ninguém o tentou, mas ele tentou o homem. Deus sabia que isso poderia acontecer, e desde a eternidade então cria um meio para o homem escapar da condenação eterna. Mas para escapar da condenação eterna é necessário que o homem busque a Deus. É necessário que ele abandone o seu mau caminho. É necessário que ele abandone os pensamentos malignos, o pensamento de maldade, o pensamento de vingança, o pensamento do individualismo, do egoísmo, o pensamento de rancor, que muitas vezes fica dentro da cabeça de alguém. É necessário que se compreenda que aquilo que Deus preparou para nós é muito maior do que o que nós imaginamos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. O que Deus tem para nós, ou o que Ele pensa para nós, é muito mais do que nós pensamos. Nós somos medíocres, nós somos individualistas, nós pensamos em coisas pequenas, nós nos satisfazemos com alguns momentos de prazer. Nós sentimos satisfação em ter um bom salário dentro de uma empresa, de ter um bom carro, de ter uma boa casa. Nós nos contentamos com estas coisas pequenas e nos esquecemos que Deus criou o homem para ele ser eterno. E quando nós pensamos nestas coisas pequenas, estamos sendo medíocres. Precisamos pensar o que Deus pensa para nós. Precisamos desejar em nossos corações o que Deus deseja para nós. Nós devemos buscar em Deus o caminho reto, porque o caminho de Deus é mais alto e melhor do que o caminho que nós nos propusemos para nós. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus pensa a nosso respeito e para nós é muito superior do que tudo que nós possamos pensar. O que Deus tem reservado para o homem é muito maior do que qualquer homem já imaginou em seu coração. O que Deus quer de nós é que nós andemos segundo a sua vontade, segundo pelos seus caminhos. É verdade, é bem verdade que às vezes para andarmos no caminho do Senhor, às vezes sentimos dores, às vezes somos provados em umas provações terríveis, às vezes passamos por momentos onde parece que nós não teremos mais forças para suportar. Mas o que o Senhor nos diz
pode parecer que não há um além do problema. Depois do problema não há mais nada. Parece que tudo se encerra naquele problema. Mas na verdade, o passar por esse problema é simplesmente Deus nos fazendo amadurecer. E por que Deus nos quer maduro? A Bíblia nos ensina que nós seremos galardoados lá no céu mediante aquilo que nós fizermos aqui. Há uma discussão muito grande entre teólogos o que seria esses galardões ou o galardão que Deus reservou para cada um dos salvos. Se nós formos compreender o sentido da palavra galardão, seu sentido original é prêmio. É prêmio, algo que você vai ganhar. Mas nós não sabemos o que é que Deus vai dar a nós. Exatamente, nós não sabemos. O que nós precisamos compreender é o que nós vivemos aqui é uma escola para o que irá nos acontecer na eternidade. Porque, como diz a parábola, um pouco fosse colocado e fosse fiel, no muito também será colocado. Eu creio que esta palavra não é para os nossos dias aqui, não é para a nossa vida aqui terrena, e sim lá para a eternidade. Se nós aqui mostrarmos fidelidade a Deus, se nós mostrarmos aqui coragem de trabalhar, se nós mostrarmos aqui que somos submissos a Deus, que somos submissos à vontade de Deus, com certeza na eternidade virá a recompensa. Aleluia. E como o apóstolo Paulo nos ensina, se nós esperarmos em Deus somente para essa vida aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Os caminhos de Deus são altos. Se a gente for fazer até uma analogia em relação a andar nas alturas, se nós pegarmos os caminhos pelos montes, pelas montanhas, pelas serras, nós sabemos o quantas dificuldades existem para se chegar ao topo de uma montanha, para se chegar ao topo de uma serra. Perigos, dificuldades, lutas, frio, fome, seca. Enfrenta-se diversas dificuldades para se chegar ao topo de um lugar muito alto. E os caminhos de Deus são caminhos altos. Para nós parece que é momento de derrota viver aquela situação, mas não é. É que para chegar às alturas é necessário passar pelas dificuldades. Para se chegar ao topo é necessário passar por lutas. É necessário enfrentar todo tipo de barreira. É necessário às vezes ficar sem ar. É necessário às vezes dependermos de outras pessoas. É necessário às vezes dependermos única e exclusivamente de Deus. Aquilo que Deus quer de antemão para nós, aquilo que Ele anuncia que tem para nós, é muito maior do que qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. Ele diz assim mais: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes
grandiosas. Esse texto está deixando muito bem claro que aquilo que Deus determinou para acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Aí alguém pode chegar e me questionar, mas escuta, Deus não me deu o livre-arbítrio de escolher o que eu quero para a minha vida? Deus disse sim, que você tem o livre-arbítrio. A escolha de obedecer a Deus, de viver em retidão, cabe somente a você. Mas tem um detalhe: aquilo que Deus disse que vai acontecer, independente de você fazer parte deste algo ou não. O Senhor disse que viria buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos garante um arrebatamento da igreja. E independente de você aceitar ou não, a vinda de Cristo vai acontecer. Assim como a água da chuva cai sobre a terra e não volta em forma de água, assim como a neve também cai sobre a terra e não volta mais em forma de neve, assim é a palavra de Deus. Uma vez Ele tendo dito, vai acontecer. E se o Senhor tem dito grandes coisas em nosso respeito e em nosso favor, tenha certeza que isso vai acontecer. Aquilo que Deus anunciou vai acontecer, independente de eu querer fazer parte ou não, independente de eu querer ser obediente ou não, independente do que eu penso, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e o que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, se não me falha a memória, aos Coríntios, ele diz assim, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, se algo é verdadeiro, por mais que eu queira que seja o contrário, não vai ser o contrário. O que é verdade não muda. A verdade é imutável. E se Deus disse que vai vir buscar a sua igreja, esteja preparado, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Se Ele disse que Ele quer você como um salvo, então se coloque na posição de um salvo, para que quando Ele voltar, Ele te encontre preparado para subir. Nós precisamos compreender que Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém é capaz de fazer Deus mentiroso. E resumindo tudo que foi dito, nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo, seguir os seus desígnios, pois assim teremos a certeza da prosperidade. Nós temos que buscar a Deus, porque ainda nos resta tempo. É necessário buscarmos a Deus, porque ainda Ele não voltou, e Ele vai voltar. E quando voltar, somente mediante a espada para encontrar a salvação. Precisamos seguir os desígnios de Deus, precisamos seguir os caminhos de Deus, precisamos realizar os pensamentos de Deus, porque só assim teremos a certeza da prosperidade. Aleluia. E para que nós consigamos entender o que é prosperidade, prosperidade é muito diferente do que muitos pregam por aí. Prosperidade não é ser rico, prosperidade não é ter bom carro, não é ser dono de avião ou de um iate. Ser próspero não é sinônimo de ser rico. Ser próspero é sinônimo de ser feliz. Ser próspero é sinônimo de ser vitorioso. Ser próspero é sinônimo de
ser salvo. Se é a salvação que nós queremos, é a salvação que nós temos que ter como meta. E se a nossa meta é a salvação, precisamos buscar ao Senhor enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.